Câmera na mão, ninguém dá aula, meu querido. Não é função de cineasta dar aula. Dar aula é professor, educador. O cinema tem essa função de apresentar o mundo, mas nada substitui a presença do professor, do mestre, do orientador. Então, quando você tem contato com essa linguagem, você se educa, assim como você se educa lendo um livro, não é? É o cinema no sentido de um dispositivo para gerar uma discussão em torno da cultura, em torno da educação, da representação racial. E o documentário, por ser audiovisual, eu acho que é um facilitador. O cinema é uma forma seguramente de documentação. E os pesquisadores sabem muito disso, utilizam isso. Então, esse cinema é história, esse cinema é documentário, esse cinema ele é ampliação de repertório. Quando bem utilizado, é claro, quando bem realizado, que você vai democratizar a informação. Documentariza ou documenta o desejo ou documenta as relações sociais. Oferecer um filme significa pensar, aí sim, pensá-lo como mais um recurso. Ele foi exatamente isso. Ele pode funcionar como uma ferramenta da educação. Primeiro, porque o cinema é lúdico, né? O cinema é diversão, o cinema é entretenimento. A gente nunca abriu mão disso. E a educação tem que ser entretenimento. Por outro lado, não dá para pensar filme como livro, né? Eu acho interessante o cinema na escola, mas não passar filmes, não como filmes. Filme não. Você vê no cinema, cara. Daqui a pouco eu sei lá, eu vou ao cinema. Quero saber de um pedagogo, tá certo? Nem quero um filme educativo nas minhas costas. Eu vou ao cinema. Outra coisa, eu estou na sala de aula e um professor entra com, se eu sou aluno, e um professor entra com um filme para discutir um texto, para discutir um tipo de representação, para discutir um contexto. Opa, agora o cinema é um dispositivo para... Isso é muito bom, muito interessante. Geralmente o filme na sala de aula, ele não é bem usado por vários motivos. Ele tem uma conotação de tapa-buraco, enrolação. Não sei de onde veio. Sinceramente, eu não sei de onde veio. E às vezes esse produto audiovisual que vai para as escolas comete um grande erro, que confunde ainda mais. Até porque um filme, ele favorece a interação, né? Ele favorece a discussão, ele favorece a descoberta, ele abre portas, muitas portas. Um filme você linka com a vida da pessoa em sala de aula, você linka com um livro que está sendo estudado, com a história do livro ou com a corrente literária, você liga com questões da atualidade, enfim. Agora, tem de pensar bastante que filme e por que você está levando esse filme para a sala de aula. E o que é legal da reflexão sobre cinema é que a reflexão sobre cinema, quando bem feita, ele é uma reflexão sobre a sociedade. Alguém vai se perguntar, poxa, como é que viviam os jovens negros urbanos no Brasil entre a década de 90, 1990 e 2020? Porra, pega um filme de época que você vai ver como é que era, tá? Ah, são meus amigos! Jeff, professor! Jeff! E aí, mano? Carlinhos! Esse é meu garoto. Os documentários de ficção, e a gente vê, olha, que Brasil tá posto aí, que cor tá posta aí. Um problema, você vê como gravíssimo. Quem são essas crianças que aparecem? Quais são esses professores que aparecem? Que periferia é essa que aparece? Quem retrata, no caso do cinema brasileiro, Que pobre é esse? Que negro é esse e tal? 99% das situações é um homem branco que faz o filme. Então, a gente pode pegar
desde o sancionamento da 10.639, né, 2003 para cá, quais filmes, quais documentários as escolas têm em mãos? Então a implementação da lei, ela é positiva, obviamente, ela existe, ela está lá, mas ela requer ainda uma produção de material. Acho que não chega a 10. Daí a importância dessa lei que ensina a história da África, a história do negro, etc. Porque é essa população, que é a população brasileira excluída. E ela requer uma produção de gente comprometida, de gente que chegar à África, para entender que Angola e África do Sul não tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente sabe mais sobre a Revolução Francesa, sobre o Egito, do que sobre a história do Brasil. A gente conhece muito mais a história de Tiradentes do que de Zumbi dos Palmares. Você mora por aqui? Aonde fica Palmares? Sei que o retrato que eu estou fazendo hoje, ele vai ser visto daqui a 50 anos. Talvez o cinema que interesse na escola seja o cinema feito por professores e por alunos. E aí, de novo, o cinema ele não é neutro, ele não está solto no tempo e no espaço. Então, como é que estão se dando hoje as relações étnico-raciais no Brasil? Então é muito interessante que quando as pessoas se veem, elas não veem com o olhar do outro. Elas se veem como elas querem. Né? Não é melhor nem pior, é diferente. Quando a gente quando começamos a nos ver na tela, né, como protagonista, eu acho que traz uma energia, traz uma força, traz uma possibilidade. A última coisa que eu gostaria de fazer era falar sobre questão racial nos meus filmes. Mas toda hora que eu saio na rua, algum policial me lembra. Toda hora que eu vou entrar num banco, algum dia me lembra. Ou você é negro. Então. E é óbvio que na hora que eu vou produzir meu filme, pô, isso vem de volta. Na hora que eu estou sentado no computador escrevendo um roteiro, isso aparece de novo. Se você efetivamente vai trabalhar com esse recorte racial, você pode não ter atravessado o Atlântico, mas você traz aquela história de lá. E tratar a questão racial de uma maneira tensa, inteira. Passa pela história do Brasil. Não é a parte da história do Brasil, não é a parte da literatura brasileira. Como você pudesse inventar assim, uma história do negro fora da história do Brasil. Não, ele tem que estar dentro da história do Brasil. E se a gente pensa que cinema é linguagem, que cinema é formador de opinião, ele não fica só na sala de aula, né? Você movimenta esse cinema na comunidade. E tem escolas que fazem isso. Tem muitas iniciativas legais. Então, acho extremamente importante pensar nas condições de realização. Se não tem cria, abre brecha, grita, mas faz. Mas não ficar só nessas brechas, nesses arranjos mal feitos, né? Mas brigar também por eles. É direito. Se a gente está falando que educação é direito, que as pessoas podem aprender por toda a vida, em todos os lugares, então vamos arranjar essas condições. Para nós também aprendermos, né? A gente aprende, todas as pessoas que estão envolvidas com educação. E aí a gente está falando da merendeira, a gente está falando do agente escolar, nós estamos falando do pessoal que trabalha na secretaria escolar. Fantástico. Os documentários são as formas mais mentirosas que tem. Mas esse registro histórico ele faz. Porque ele mimetiza um discurso sóbrio. E acho que o poder dele é muito grande mesmo. Mas ele não é um discurso sóbrio. Está dentro dele. Você vê que eu tô fudendo o teu filme agora. Entrei nessa fase. Ligar uma câmera e registrar em determinado momento é uma benção poder ver isso tanto tempo depois. Ela pode me emprestar a câmera? Gabriela, obrigado. Quando eu pego a câmera e volto para vocês, deixa eu ver ali, tá certo? Eu, num certo sentido, eu revelo o processo. E aí a gente estabelece um diálogo. É isso que eu acho que é fazer um documentário menos careta.
Se a gente entende essa história, você entra com mais força e se mantém, né? Começa a entender esse caminho das pedras, aí isso é fundamental. Eu acho que o seu trabalho, ele vai contribuir muito, não só para pensar o documentário, para pensar a questão, mas o processo. E porque você está colocando uma metodologia. Porque no fundo, o que o diretor quer é falar através dessas outras bocas, né? E dessas cabeças.